Livro Reportagens de Além-Túmulo, Irmão X, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição de número 26. Assistência espiritual. Constantino Saraiva tornara-se muito conhecido por suas produções mediúnicas e, embora sua cota de tempo e possibilidades materiais continuassem exíguas, conquistara amizades numerosas, ensejando involuntariamente enormes expectativas em torno de seu nome. Toda missão útil, porém, encontra obstáculos nos lugares onde a luz não foi recebida pela maioria dos corações. E Constantino, dada a ampliação natural das responsabilidades, tornara-se alvo de forças inferiores, no visível e no invisível. Companheiros encarnados seguiam-lhe os passos, ansiosos por saber se dava testemunho pessoal das verdades de que se constituíra instrumento e as entidades vagabundas, deslocadas do vampirismo pelos espíritos superiores, a se fazerem sentir por intermédio dele, anotavam-lhe as mais insignificantes atitudes e não lhe perdoavam a decisão de manter-se firme na fé, apesar de tropeços ou tempestades. Criou-se assim em derredor do médium Saraiva considerável bagagem de lutas. É de justiça, contudo, advertir que esse movimento hostil não derivava apenas do psiquismo de Constantino, mas para combater o venerável Fanuel, o espírito sábio e benevolente, que ministrava substanciosas lições por meio de suas faculdades. Os malfeitores desencarnados desenvolviam todos os recursos de insinuação. Recebia Saraiva propostas de salários vultuosos, convites para mudar de situação, e como não vingasse a sugestão do ouro, tentaram o trabalhador no capítulo do sentimento. Feriram Constantino nos sonhos mais íntimos do coração, mas, preparado contra os alvitres da luxúria, resignou-se o médium e a máquina de serviços continuou sem perturbações. Tal serenidade, todavia, não vinha à superfície por conquistas dele próprio, mas porque Fanuel montava guarda ativa e permanente, cooperando na integridade e desdobramento da tarefa. A situação caracterizava-se por notável harmonia, quando os adversários gratuitos prepararam sutil cilada, em que o médium seria vítima das próprias intenções. Grande número de confrades de populosa cidade realizava valioso empreendimento para a difusão do espiritismo evangélico, mas a ambição e o egoísmo, a breve trecho, ancoraram-se como dois monstros na empresa dos obreiros desprevenidos. A obra ameaçava ruir. Amigos da véspera dividiram-se em campos opostos. Envenenados de personalismo destruidor, brandiam as armas da insídia e da leviandade através de tribunais e secretarias. A obra generosa transformara-se pela invigilância da maioria, num grande movimento de ambições comercialistas. Inegavelmente, havia ali, como em toda parte, trabalhadores honestos e sacrificados, mas qualquer solução justa só poderia resultar de uma cooperação geral. No auge da luta, os caricaturistas da zona invisível lembraram o Saraiva. Não seria chegado o momento de lhe inutilizar as energias desferindo golpes no instrutor espiritual? Alguém chegou mesmo a declarar sutilmente: insinuaremos a vinda do Constantino e, se chamarem Fanuel a esclarecimentos, é natural que não possa ele atender à generalidade, onde há tantos descontentes. Estabelecida a impressão nervosa nos culpados, entraremos a dominar os incautos e promoveremos atritos fortes. É de esperar que o escândalo tome proporções devastadoras e, em seguida, Saraiva há de procurar quem lhe exaltou as qualidades de peão. Riu-se o grupo gostosamente e deu mãos à obra. Daí a dias, Constantino foi convidado a visitar a grande cidade, onde lavrava a confusão lastimável.
Consultaram o chefe de serviço quanto à licença e, como não houvesse embargos de qualquer natureza, Saraiva poderia partir oportunamente. Constantino, porém, assoberbado de obrigações diversas, não desejava empreender a viagem estafante, mais de 1000 quilômetros de via férrea, e manteve-se no retraimento que lhe era peculiar. Os malfeitores, contudo, desejavam atingir seus fins e sugeriram sutilmente que se oferecesse a Saraiva homenagens espetaculares. Mais alguns dias e Constantino soube pelos jornais que lhe preparavam recepção de grande vulto. Reunir-se-iam companheiros em preitos honrosos. Cada solenidade congregaria número considerável de admiradores e amigos. Constantino, que não conhecia as tramas e dramas distantes, comoveu-se ao extremo, já que se tratava de movimento tão honroso e distinto. Abalançar-se-ia a viagem, sem mais hesitação. Orou, meditou. Fanuel aproximou-se e recomendou vigilância. Não era essa, entretanto, a advertência comum de todos os dias? Cheio de emoção, o médium não percebia que fora beliscado na vaidade de criatura falível. No seu modo de entender, devia sacrificar-se, correr ao encontro dos irmãos na fé. Não se organizavam homenagens em sua honra? Longe de recordar que semelhantes preitos deviam conferir-se a quem de direito, a começasse por Jesus Cristo, e não a ele Constantino, operário a meio da tarefa, ignorando se lhe chegaria a termo, dignamente, começou por antever as demonstrações de apreço, os aplausos gerais, e iniciou providências imediatas. Reconhecendo-lhe a perigosa atitude mental, Fanuel procurou socorrê-lo por intermédio do chefe de serviço. Na manhã em que deliberou em contrário, o rapaz procurou o diretor de trabalho e pediu humilde: Doutor, mudei de opinião relativamente à viagem e desejo o favor de sua licença. Avisado intuitivamente por Fanuel, o interpelado obtemperou: Não me oponho a seus desejos, mas olhe que as necessidades do serviço também mudaram. Seria difícil autorizar sua ausência agora. Não seria possível adiar o projeto? Mas, doutor, considerou o médium, os companheiros preparam-me grandes festividades para as quais, naturalmente, despenderam recursos e receio passar por ingrato. Além do mais, creio que precisam de minha colaboração nas dificuldades e sofrimentos que arrastam no momento em que não desejo parecer indiferente. Fixou o diretor e observou: Não tenho interesse em desviá-lo de obrigações que considera sagradas, mas sou de parecer que deve ponderar as próprias disposições. Se pretende viajar em tarefa de auxílio, não esqueça a vigilância. Onde a razão de festividades e homenagens, o regozijo não mora em companhia da angústia. O médium fora sacudido pelas forças da verdade, mas não despertou. Fanuel fazia o possível para acordá-lo, mas perdia os melhores esforços. Os dias continuaram registrando a insistência de Saraiva e a natural esquivança do chefe de serviço, até que, notando este a firme resolução do rapaz, não quis parecer tirânico e acabou por dizer-lhe: Pois bem, Saraiva, pode ir quando julgar conveniente. Você é dono de sua pessoa e cada qual deve conhecer suas obrigações próprias. Obtida a permissão, o médium tomou as primeiras providências. Nesse interim, registrava-se grande contentamento dos adversários gratuitos e enorme preocupação dos amigos sinceros de Constantino. A escola de Fanuel, na esfera superior, começou a ser visitada por companheiros esclarecidos, desejosos de informações sobre o assunto. Um velho amigo perguntou ao respeitável mentor: Será crível que Saraiva deleite a perder patrimônio tão considerável, inclinando-se a aventuras dessa ordem só por causa de homenagens barulhentas e exaustivas? Não é bem isso, explicava o orientador. Constantino sempre confiou em minha assistência, tal como a maioria das criaturas,
ele não compreenderia nosso auxílio fora da velha ternura terrestre, a exprimir-se em palavras doces. É claro que ele também é espírito e tem suas responsabilidades. Poderá atender plenamente aos caricaturistas que o alvejam, mas, antes disso, não lhe negarei assistência fraternal. Talvez não nos entenda de pronto, e contudo, nossa cooperação segui-lo-á. Mais tarde veio a devotada mãe de Saraiva e inquiriu: Fanuel, venham rogar seus bons ofícios. Creio que a situação é difícil e perigosa. O mentor generoso tranquilizou a entidade materna. Minha irmã, pode voltar às suas tarefas espirituais plenamente confiante. Constantino não ficará sem a nossa colaboração. No outro dia, o velho Jerônimo, também grande amigo de Saraiva, depois das primeiras considerações, perguntou: Fanuel, por que não procuras eliminar a dificuldade imediatamente? O pobre médium não vive isento da ignorância peculiar aos encarnados no mundo. Não haverá meios de modificar a situação já já? O interpelado, com a serenidade de perfeito otimismo, esclareceu: Jerônimo, quando viveste na terra, ouviste falar alguma vez de reses estouradas? Sem dúvida. Pois a mente, quando obcecada pelo impulso do próprio capricho, é como se fora reza estourada, continuou Fanuel bondoso. Não se pode remediar a situação com êxito, senão a longas distâncias. O primeiro recurso é a porteira forte. Se essa não vinga, recorre-se ao laço. E tudo isso, embora magoe e fira o animal, constitui medida de salvação de morte certa. Pelas amizades que conquistou, vive Saraiva em pastagem muito extensa. Para opor-lhe uma porteira necessitamos longa distância. Ele pretende viajar mais de 1000 quilômetros. Pois bem, não podereis cercar-lhe a mente caprichosa senão ao termo do objetivo. Se falhar a porteira, recorrerei então ao laço, nesse trabalho de assistência. Jerônimo meditou a explicação sábia e mergulhou em silêncio. Daí a alguns dias era chamado por Fanuel, que lhe confiava os trabalhos da sua escola ativa, esclarecendo: Peço-me substituas por 3 dias. Devo cercar hoje a mente de Constantino. Levarei na Tércio, mesmo porque, segundo já sabes, falhando os recursos iniciais, utilizarei outros mais fortes. E sorrindo, bondosamente acrescentava: Quantas vezes o encarnado quebra uma perna ou se esvai em sangue de escoriações quando socorrido? Devemos admitir providências, que tais, no quadro dos serviços comuns. Assistirei Saraiva em todas as circunstâncias, e talvez me demore. Com efeito, nessa noite o médium chegava à grande cidade, depois de rodar 24 horas a fio sobre os trilhos. Antes de atingir a estação dos abraços efusivos e dos aplausos superficiais, um amigo vem vê-lo, trazido por Fanuel, relacionando a ocorrência na série dos casos felizes. Abraçam-se, e quase meia-noite, Saraiva, cansadíssimo, aguarda o conforto da cama de hotel. O companheiro regozija-se e exclama: Por aqui tudo bem. Algumas dificuldades, mas creio que você gozará horas de entretenimento e descanso. Tenho a impressão de que numerosos amigos nossos disputam em torno de precários patrimônios materiais, mas isso não turvará seu horizonte. Enfrentaremos a situação serenamente. Na Tércio, o colaborador de Fanuel aproxima-se do médium e aconselha a oração. Era meia-noite, enorme cansaço. Mas Saraiva pede ao amigo que o ajude numa prece. Não deveria inclinar-se à inspiração do alto antes de penetrar o terreno dos serviços novos? O companheiro acedeu e elevaram mente e coração ao plano superior. Meditaram e esperaram. Fanuel considerou chegada a hora de opor o impedimento prometido. Tomando a mão de Constantino, escreveu firme: Grande é a luta, áspera a discórdia. Nossos irmãos ignorantes da luz espiritual contendem na ambição e no personalismo destruidores. Necessitam de bisturi a fim de vazarem o tumor da má vontade.
Quereria servir de instrumento, meu filho, quando está sendo utilizado em tarefa superior? Considera as responsabilidades que te cabem e, se prezas nossa humilde opinião, regressa a todo plano antes do amanhecer. Fanuel não se estendeu em outras considerações. Constantino sentia amarguras de derrotado, e o festival e as homenagens, os amigos inscientes da verdadeira fé? Um átimo, Natércio aplica-lhe fluidos salutares. Saraiva lê a mensagem em voz alta. Está muito pálido, desencantado, mas os fluidos de Natércio o envolvem inteiramente, atenuando os efeitos dolorosos da volta à realidade e ao dever. Constantino cria forças e diz: se é assim, vamos voltar. E ante o amigo admirado, tomou o comboio de regresso, pela madrugada, antes do amanhecer. Entretanto, somente de volta, cessada a influência cariciosa de Natércio, Constantino verificou que sua mágoa era profunda. Viajar mais de 1000 quilômetros, sacrificar-se e voltar sem atingir o menor dos objetivos? Dias passaram sobre os seus desgostos, e o médium, na primeira reunião, recebeu a encorajadora mensagem de Fanuel, que lhe dizia contente: estou satisfeito. Se não te posso dar boa nota em prudência, concedo-te ótima classificação em obediência. Não te agaste, Constantino. Ninguém pode despertar do sono a toque de ternura. Às vezes são necessários jatos de água fria. E quem poderá afirmar que isso não seja assistência amorosa? Saraiva, mais animado, retomou a luta, mas até hoje talvez ignore que, se não ganhara boa nota em prudência, nem mesmo a obediência lhe pertencia.